peço muito que vocês valorizem o trabalho feito, porque eu, pelo menos, não vi ninguém da mídia alternativa fazer esse trabalho, e realmente é um trabalho de juntar todos os dados, datas, informações. Boa, boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Primeiro de tudo, eu fiquei pensando e confesso para vocês que ficou martelando na minha cabeça, poxa, faço ou não faço esse vídeo, faço ou não faço, faço ou não faço. Não por conta de polêmica e tudo mais, não por isso, mas porque realmente dá um trabalho, e deu um trabalho absurdo, deu um trabalho muito grande, são 00:30 do domingo, esse vídeo vai sair para vocês na segunda-feira de manhã, então peço muito que vocês valorizem o trabalho feito, porque eu, pelo menos, não vi ninguém da mídia alternativa fazer esse trabalho, e realmente é um trabalho de juntar todos os dados, datas, informações, para realmente explicar com fatos e provas qual é o meu pensamento referente a essa data FIFA e por que o Palmeiras perdeu para o Santos. Se eu for falar para vocês qual realmente é o motivo que o Palmeiras perdeu para o Santos, eu posso eleger aqui alguns, mas um que muitos têm falado sobre isso é por conta dessa data FIFA, né? O Palmeiras não está mais na liderança, ou o Flamengo pegou a liderança do Palmeiras porque o Palmeiras jogou contra o Santos completamente desfalcado. Isso é um fato, isso é verdade. Só que para isso a gente precisa montar e refazer uma linha do tempo. E eu fiz essa linha do tempo com tudo, com todas as informações. E tem um gancho também do porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu vi esses dias, na verdade, para ser mais precisa, há 15 horas atrás, ou seja, ontem, teve um post do nosso palestra. E novamente, gente, de verdade, eu respeito todos os trabalhos, tá? Respeito, aliás, o nosso palestra faz um excelente trabalho de apuração. Mas aqui foi uma opinião, que é essa daqui, ó, para vocês. Aqui não dá para ver direito, mas enfim, a manchete da notícia é: condescendente com CBF, Palmeiras versão Mocinho perde ponta do Brasileirão. E aqui, para eu ser justa, eu vou deixar aqui do lado também para vocês lerem essa matéria, mas enfim, fala aqui que o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro a 5 rodadas do final da competição. A derrota para o Santos, sem 8 titulares, também é culpa do clube, condescendente com a CBF nas alterações promovidas no calendário. Fora da Copa do Brasil e já com 2 partidas atrasadas, semanas em agosto e setembro poderiam ter resolvido a tabela com o elenco completo. A partir da mudança em outubro, a direção estava ciente que a única solução era jogar nas datas FIFA. Mesmo sabedora disso, foi a primeira a apoiar a troca do pneu com o carro andando. Para piorar, assiste à distância o seu melhor jogador atualmente fazer turismo na Europa, enquanto as soluções são Bruno Rodrigues e Luigi. O Palmeiras não é vítima, e sim condescendente com tudo isso. Bom, já falo para vocês que eu discordo dessa opinião, e aqui é onde entra todo esse trabalho de apuração que eu fiz para passar aqui para vocês, e novamente, repito, com fatos. Eu vou deixar tudo aqui para vocês enquanto eu for falando. Eu tenho uma copiazinha aqui que são muitas coisas aqui para conversar com vocês. Eu vou tentar ao máximo que esse vídeo aqui não fique grande, para não ficar cansativo, mas vamos lá. De novo, gente, não tem certo e não tem errado. Você pode muito bem concordar com a opinião do nosso palestra. Eu peguei esse gancho porque eu vi muita gente na rede social falando exatamente sobre isso, que o Palmeiras perdeu a liderança nesse fatídico jogo contra os Santos, porque realmente o Palmeiras concordou em jogar, né, nessa data FIFA, sabendo que, enfim, o Palmeiras estaria completamente desfacelado. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar a minha colinha aqui para vocês, porque, como eu falei, eu tenho os fatos aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer essa linha do tempo juntos aqui, pra gente deixar tudo explicadinho. Vamos lá. Então, no dia 19 de novembro de 2024, a FIFA anunciou, isso há um ano atrás, a gente tá aqui, ó, no dia 17 de novembro de 2025. No dia 19 do ano passado, de novembro, a FIFA anunciou as datas FIFA de 2025. E nessa data já anunciada, no dia 19, já tinham os amistosos em novembro de 2025. Tá aqui para vocês a fonte que eu peguei. Tá? Esse é o primeiro ponto do nosso vídeo aqui. Então, dia 19 de novembro, os clubes... Isso é público. Então, se eu sei, o Palmeiras já sabia, o Flamengo, enfim, todos os clubes que fornecem jogadores e atletas para as seleções já sabiam disso, tá? O nosso segundo ponto vem para cá, ó. O Palmeiras tem jogadores que vão para as seleções, jogadores convocados,
do Paraguai que já são certos: Paraguai e Uruguai. Aqui a gente chega mais na frente na questão da Argentina e do Brasil, mas nosso segundo ponto aqui é Paraguai. No dia 6 de setembro de 2025, o Paraguai divulgou adversário, local e data desse amistoso agora de novembro. Ou seja, o Paraguai joga contra os Estados Unidos e contra o México. Tem também a fonte aqui para vocês. No dia 7 de novembro, os convocados foram Gomes e Sosa. Isso no dia 7 de novembro. Guardem essa data. Terceiro ponto. O Uruguai, que também fornece, que também tem jogadores convocados, não é de hoje, do Palmeiras, divulgou no dia 11 de setembro. Então, dia 11 de setembro, foram divulgadas data, local e os adversários do Uruguai. Então, no dia 11, era sabido que o Uruguai iria jogar contra o México e os Estados Unidos. Tem a fonte aqui para vocês. No dia 10 de novembro, saíram os convocados: Piquerez, M. Martínez e Facundo Torres. Agora, a gente vai para o nosso quarto ponto. Dia 9 de outubro desse ano, a CBF definiu a data e hora das partidas atrasadas de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Então, isso já tinha sido, isso há um mês atrás, mais de 40 dias atrás, o Palmeiras já sabia que o Flamengo iria jogar contra o Sport fora de casa e o Palmeiras jogaria contra o Santos na Vila Belmiro. Então, isso já era sabido do Palmeiras, isso já tinha sido divulgado há 45 dias atrás. Vamos voltar? Temos seleção argentina também. Então, dia 24 de outubro, teve a definição dos adversários, que foi um só nessa data FIFA, no amistoso, local e data. Mas aqui tem um gap aqui. Dia 6 foi a convocação do Flaco Lopes. E dia 14 de novembro, o jogo de Argentina e Angola. Só que aqui a gente já precisa falar, tem um ponto muito importante, que o Flaco Lopes, ele já tinha sido convocado na data FIFA de outubro. Ele já estava jogando bem. E vale lembrar mais um ponto, que o Flaco Lopes, a dupla Flaco-Roque, entrou no jogo contra o Ceará. A primeira vez da dupla foi Palmeiras contra o Ceará, naquela virada por 2-1. Esse jogo foi no dia 10 de agosto de 2025. Depois desse jogo, a dupla não saiu mais e o Flaco cresceu de produção. Ele foi convocado na data FIFA de outubro, entre os dias 6 e 14 de outubro de 2025. Então, mais um ponto de que o Palmeiras sabia de tudo isso. O Palmeiras, ao contrário do que diz a nota, né, o post do nosso palestra, que o Palmeiras foi mocinho e que o Palmeiras não deveria ter jogado essa partida contra o Santos todo desfalcado, o Palmeiras já sabia disso há um ano atrás. E depois tem esses outros pontos aqui que eu estou colocando para vocês, né? Então, nós temos esses 5 pontos. Aqui entra o Brasil, que na verdade foi o que mais chamou a atenção e foi o mais inesperado, que foi a convocação do Vitor Roque, que teve uma curva de ascensão, teve um crescimento absurdo e foi convocado dia 16 de outubro. Ainda assim, tá, gente? Dia 16 de outubro, teve a divulgação dos adversários, local e data de que o Brasil jogaria contra Senegal e Tunísia. Então, no dia 16 de outubro. Mas, é verdade, a convocação do Vitor Roque foi inesperada. Foi no dia 3 de novembro que saiu a lista de convocados e o Vitor Roque estava lá. Mas, de qualquer modo, gente, essas datas de amistosos, isso já estava definido desde o dia 19 de novembro. E, se você quer algo mais preciso ainda, o Palmeiras já sabia disso nessa data aqui, há 45 dias atrás. No dia 9 de outubro, o Palmeiras já sabia que jogaria contra o Santos na Vila Belmiro, que era a partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras teve 45 dias para se preparar para esse jogo contra o Santos. Agora, você cobrar realmente uma vitória de um time que precisa ganhar, porque já tá 5 jogos sem ganhar, 5 partidas sem vencer, tá na zona de rebaixamento, é um clássico, aí eu acho que a gente precisa conversar. Tem um outro ponto também que eu preciso conversar com vocês, que onde eu quero chegar com tudo isso? Se a gente for responsabilizar o Palmeiras em algum jogo, desculpa, gente, não é esse jogo contra o Santos. O Palmeiras já sabia disso e perder contra o Santos deveria estar na conta, né? Primeiro, é um clássico, de novo, é um clássico. O Palmeiras jogou, né, fora de casa contra um time que tá na zona de rebaixamento, tava porque ganhou, né? Então agora não está mais, e teve toda aquela mobilização do Santos, mas o Palmeiras já sabia disso desde o dia 9 de outubro. Então, se for responsabilizar, se precisa ser responsabilizado algum jogo de que o Palmeiras perdeu a liderança por causa desse jogo contra o Santos, não concordo.
Aí eu não concordo. Eu acho que se for responsabilizar algum jogo, pra mim, seria o jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Cruzeiro. Né? O Palmeiras empatou com o Cruzeiro em casa, e vale lembrar que o Palmeiras jogou com um a mais desde os 71 minutos. O Fabrício Bruno foi expulso, então o Palmeiras jogou 20 minutos mais acréscimos com um jogador a mais, e o melhor jogador da partida foi o Carlos Miguel. Voltando um pouco, o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro no dia 26 de outubro e jogou contra o Mirassol dia 9 de novembro. O jogo contra o Mirassol, aí também eu acho que a gente precisa conversar. Não dá para atribuir a perda da liderança nesse jogo contra o Santos. E sim, para mim, esses dois jogos que hoje fazem a diferença na campanha do Palmeiras, e eu tenho também um gráfico para explicar. Mas, de novo, se a gente for responsabilizar um jogo, não acho que o Palmeiras foi mocinho e que o Palmeiras foi conivente, porque o Palmeiras já sabia disso há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu acho que poderia ter chegado nesse jogo contra o Santos com resultados melhores de jogos anteriores. E para mim, esses dois jogos falam muito. Contra o Cruzeiro, que foi um empate, e também contra o Mirassol, que perdeu de 2-1. E para mim, eu já falei aqui para vocês, eu acho que foi uma derrota com 2 pontos. Foram gols que o Palmeiras levou por completa desatenção. Prova disso, o gol no primeiro minuto de jogo. O segundo gol foi derivado de um lateral. E ainda assim, o Palmeiras fez um golaço do Vitor Roque, né? E aí eu tenho o gráfico também para mostrar para vocês. Aqui a gente vê, depois dessa definição da CBF, no dia 9 de outubro, eu peguei todos os jogos que Flamengo e Palmeiras fizeram. Foram 8 jogos disputados nesse recorte, depois do dia 9/10, 9 de outubro. Então foram 8 jogos para Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. 24 pontos disputados. O Flamengo tem 6 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 4 vitórias. Um empate para cada um, né? Os dois empataram uma vez. O Flamengo perdeu uma vez, enquanto o Palmeiras perdeu 3 vezes. Pontos ganhos: Flamengo 19, Palmeiras 13. Pontos perdidos: Flamengo 5, Palmeiras 11, nesse recorte. De novo, é muito importante nesse recorte, após a mudança, né, após a data definida de que o Palmeiras e o Flamengo jogariam. Flamengo contra o Sport, Palmeiras contra o Santos. O aproveitamento aqui, ele é muito maior, né? Ele é de 79% do Flamengo, novamente nesse recorte, enquanto o Palmeiras tem 54% de aproveitamento. Outra coisa, na próxima rodada, que o Palmeiras pega o Vitória em casa e o Flamengo pega o Fluminense com o mando do Fluminense no Maracanã, olha como as coisas mudam, gente. Esse campeonato é o que eu sempre falo pra vocês, é um campeonato que premia a regularidade. E é o que eu acho que vai acontecer mesmo. Esse campeonato ele vai ser finalizado, de fato, acho que na penúltima ou até na última rodada. Porque os times vão tropeçar ainda. De 15 pontos a serem disputados, vocês realmente acham que o Flamengo vai ganhar todas. Mas pegando só da próxima rodada, esse aproveitamento ele já iguala se o Flamengo perde e se o Palmeiras ganha do Vitória em casa. Fica com o mesmo aproveitamento de 67%, que é um indicador, mas aí o Palmeiras retoma a liderança por conta do número de vitórias a mais. Né? Então, a minha opinião é essa, a minha linha de raciocínio, o meu pensamento é esse. Acho que não dá para falar que o Palmeiras foi conivente, que o Palmeiras já sabia dessas datas há um ano atrás, que teriam amistosos. Ah, mas o Vitor Roque foi uma convocação inesperada. Concordo. Ah, o Flaco Lopes jogou na data FIFA de outubro, e já era sabido desses amistosos há bastante tempo. Então, a chance dele ser convocado novamente era grande. E ainda assim, o Palmeiras fez a força-tarefa, tanto que ele jogou o segundo tempo inteiro contra o Santos. Agora, as seleções do Uruguai e do Paraguai, o Gomes sempre foi convocado, os uruguaios sempre foram convocados, e mesmo o Sousa, quando ainda não estava no Palmeiras. E outra coisa também, fazendo mais uma conta, mesmo com essa campanha de 71 pontos do Flamengo, se o Palmeiras vencesse o Mirassol e o Cruzeiro, que seria o jogo em casa, seriam mais 5 pontos, né? Então, o Palmeiras ainda assim estaria na liderança, né? O Palmeiras ainda assim estaria na liderança. E mesmo se empatasse contra o Mirassol fora de casa, seria líder pelo número de vitórias. O número de vitórias seria uma vitória a mais, porque teria ganhado contra o Cruzeiro em casa, naquele cenário que eu falei, Fabrício Bruno expulso aos 71 minutos, então o Palmeiras teve aí 20 minutos mais acréscimos com um jogador a mais, e o Carlos Miguel foi o melhor da partida. Então, gente, para mim, esse discurso, eu definitivamente não concordo, que o Palmeiras perdeu a liderança por conta do jogo contra o Santos. Isso já era sabido há muito tempo, né? Então, realmente foi um trabalho muito, muito, muito
Foi realmente um trabalho muito grande, de pegar tudo, de reorganizar, de pegar as fontes, porque eu quero aqui, obviamente, como eu sempre faço, eu quero passar credibilidade, eu passo credibilidade para vocês. E aqui estão todos as provas, né, de todas as datas, de fontes e tudo mais. E é isso, essa é a minha opinião, e de novo, não tô falando que isso aqui tá certo, a minha opinião é certa, a do nosso palestra é errada, eu acho que cada um tem o livre-arbítrio e tem o direito de pensar como quiser. Eu estou trazendo um contraponto aqui nesse meu vídeo, e eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês. E ainda assim, gente, só para finalizar, agora é muito fácil também falar, se o Palmeiras tivesse ganhado do Cruzeiro. Ainda assim, numa análise, é por isso que a minha análise, ela não é só resultadista, ela não é só de números, baseada em números. Por quê? Porque o Cruzeiro é um time dificílimo atualmente de ser enfrentado. É um time muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. E na época, até que o empate tava ok pro Palmeiras, né? Perder contra o Mirassol, eu acho que da forma que foi, eu acho que aí tem uma questão. Aí eu acho que da forma que foi. Mas ainda assim, o Palmeiras perdeu para um time que faz uma campanha absurda em 2025, que ganhou de todos os paulistas, e vai jogar contra o Flamengo em casa, né? Acho que na última rodada, se eu não me engano. E faz uma campanha absurda, com menos estrutura, menos recurso, menos investimento, e isso precisa ser valorizado. Não dá para normalizar o que o Mirassol tem feito. Por isso que a minha análise, muitas vezes, o poder aquisitivo, o investimento, a estrutura, o recurso, ele não entra muitas vezes em campo. E esse é o imponderável que isso acontece no futebol. E é por isso que o futebol é esse esporte tão apaixonante, que eu amo tanto e que amo acompanhar. Essa é somente a minha opinião. De novo, gente, eu não quero criar rivalidade alguma, eu só tô colocando o meu ponto de vista. Hoje, nesses tempos modernos, nas redes sociais, tudo é interpretado de uma forma que quer rivalizar, quer criar polêmica. Não, eu só tô colocando a minha opinião, e eu peguei o post do nosso palestra, porque eu vi sim muita gente falando sobre, sendo que o Palmeiras já sabia que iria enfrentar o Santos e já muito desfalcado há muito tempo, gente. Isso já era sabido há muito tempo. Combinado? De novo, não tem polêmica, só tem uma opinião diferente da outra. Eu quero saber muito a sua opinião. Se você não me conhecia, muito prazer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Duas ações são muito importantes para você valorizar o meu trabalho aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, hypa, enfim, faz tudo isso que me ajuda demais, ajuda muito quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. E a gente se vê nos próximos dias. A única opção agora é seguir em frente. Os tropeços iriam acontecer. Agora, realmente, eu não consigo concordar com esse discurso, com essa narrativa de que o Palmeiras foi mocinho e o Palmeiras foi conivente e aceitou tudo. Eu acho que isso já era sabido há muito tempo. E não foi. O Palmeiras não perdeu a liderança porque jogou contra o Santos desfalcado. Isso já. O Palmeiras já sabia que iria acontecer. Eu acho que se a gente for responsabilizar algum jogo, eu acho que foram jogos passados, né? Poderia até perder contra o Santos, né? Se tivesse feito resultados melhores contra Cruzeiro e contra Mirassol, mas ainda assim existe o imponderável, que foi o que eu falei pra vocês. A gente tá falando de Mirassol, que faz uma campanha absurda, e a gente tá falando de Cruzeiro. E é isso. De resto, gente, o Palmeiras ganhou todos os jogos. Como eu falei, teve a virada incrível contra a LDU. E o Palmeiras ganhou de 4-1 contra o Juventude, 5-1 contra o Red Bull Bragantino, perdeu pro Flamengo, mas aqui também entra, não pode entrar só o número, a gente precisa colocar na conta que o Palmeiras teve um pênalti que não foi dado, e isso muda praticamente todo o jogo, né? E o Palmeiras jogou bem, mas enfim, perdeu para um rival direto. Aí o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, teve os 2 jogos da LDU, que teve a virada da época. O Palmeiras ganhou do Juventude fora de casa, o Palmeiras ganhou do Santos 2-0 no Allianz Parque, e aí perdeu o Mirassol e Santos. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.